Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Johnny Feitosa e esse é o vídeo número 17 do nosso canal. Nesse vídeo nós falaremos especificamente sobre potência elétrica em corrente contínua. Potência elétrica é uma das grandezas muito estudadas na área de eletricidade e principalmente na área de projetos, onde é utilizada para realizar o dimensionamento dos componentes elétricos. Então, falando de potência elétrica em corrente contínua, primeiramente nós precisamos saber a diferença entre corrente contínua e corrente alternada. Então vamos relembrar. Então, a corrente contínua e corrente alternada, pessoal, existe uma diferença básica na fórmula de sinal que as duas apresentam para a gente. Então, a corrente contínua, você não tem oscilação de tensão elétrica, ou seja, a intensidade da tensão elétrica sempre vai ser a mesma. Já na corrente alternada, como o próprio nome já nos sugere, você obrigatoriamente terá uma oscilação na tensão elétrica, ou seja, a tensão elétrica sempre vai estar variando, subindo e descendo o seu sinal, alternando-se entre positivo e negativo. Então, em corrente alternada, nós temos o surgimento de dois conceitos que são muito estudados, que é a frequência e o período. Então, a frequência é a quantidade de ciclos que consegue se executar no intervalo de tempo de 1 segundo. Então, na corrente alternada, considera-se que sair de 0 volts, ir até a tensão máxima, voltar para 0 volts, vir a tensão mínima, voltar para 0 volts, isso aqui a gente considera como um ciclo em corrente alternada. E a gente sabe que a nossa frequência no Brasil é 60 Hz, ou seja, significa que no intervalo de tempo de 1 segundo foram executados 60 ciclos desses que vocês acabaram de observar, certo? Ou seja, a sua tensão sai de 0, vai à máxima, volta para 0, vai à mínima e vai para 0 novamente. Ou seja, ela sai de mínima e vai à máxima e volta à mínima 2 vezes em cada ciclo. O que significa que no intervalo de tempo de 1 segundo, ela vai à máxima e vem à mínima 120 vezes. Se você parar para analisar uma lâmpada, por exemplo, a lâmpada ela apaga 120 vezes no intervalo de tempo de 1 segundo. Mas é uma velocidade tão alta, mas tão alta que a gente não consegue perceber. A olho nu parece que ela está acesa o tempo todo, mas na verdade a lâmpada está piscando, só que com uma velocidade tão alta que não é perceptível a olho nu, tá ok? E a corrente contínua, ela pode ser representada por VCC, que é a tensão de corrente contínua. Vindo do inglês, você pode encontrar VDC. E a corrente alternada, a gente representa também com VCA, que é do português, tensão de corrente alternada. E pode ser encontrada também VAC, que é de corrente alternada, só que vinda da língua inglesa, tá ok? Então, a diferença básica entre corrente contínua e corrente alternada é essa, que na corrente contínua o seu sinal ele vai estar o tempo todo constante. E na corrente alternada, o seu sinal ele é senoidal, ou seja, formando sempre uma onda subindo e descendo. Se você tem corrente contínua e o seu nível de tensão é 12 volts, como é o nível de tensão das baterias dos veículos, então a sua tensão ela sempre vai ser 12 volts. Aqui nesse ponto você terá 12 volts, aqui nesse ponto você terá 12 volts, ou seja, toda vez que você precisar de medir o seu sinal, a sua tensão será 12 volts. Já em corrente alternada, se a gente falar da tensão que é utilizada nas resistências, 220 volts de corrente alternada, em um momento a sua tensão é 0 volts, em outro momento essa tensão começa a subir até atingir o seu pico máximo, que vai ser mais 220 volts. E em outro ponto, essa corrente ela vai ser o seu ponto mínimo, que é menos 220 volts. Ou seja, a sua tensão vai estar o tempo todo oscilando, atingindo picos mínimos e picos máximos, alternando entre o sinal positivo e negativo. Mas isso é com uma velocidade tão grande que no final nós teremos uma tensão eficaz. Tá ok? Então é basicamente isso a diferença entre corrente contínua e corrente alternada. E nessa aula nós falaremos especificamente sobre potência em circuitos de corrente contínua. Então a potência, pessoal, ela pode ser definida como o trabalho que a corrente elétrica produz em determinado intervalo de tempo. Para simplificar, nós podemos considerar que a potência elétrica é a intensidade dos efeitos que nós utilizamos da eletricidade. Então nós temos vários exemplos, mas coloquei 3 exemplos principais para vocês, que é a iluminação das lâmpadas. Então a lâmpada ela converte a energia elétrica que recebe em energia luminosa, a temperatura na água aquecida através do chuveiro elétrico. Então o chuveiro elétrico ele recebe energia elétrica e converte a energia elétrica em energia térmica, e a rotação no eixo do motor elétrico. Então o motor elétrico recebe energia elétrica e converte
a energia elétrica em energia mecânica, que é o movimento rotativo. Então, a iluminação, a temperatura e a rotação são efeitos da eletricidade. Então, isso a gente pode considerar como uma potência. Então, a potência é todo aquele trabalho, toda aquela intensidade dos efeitos que a gente consegue utilizar. Tá ok? E a gente representa a potência em corrente contínua através da letra P, e a sua unidade de medida é o watt. A gente utiliza a simbologia literal, o W maiúsculo, e a representação fica da seguinte maneira: P representando a grandeza e o W seguindo o valor que você tem para representar a intensidade dessa grandeza. Então fica da seguinte maneira: potência é igual a 500 watts. E se você tiver algum múltiplo ou submúltiplo para utilizar com potência, esse múltiplo ou submúltiplo vai vir aqui antes da unidade de medida. Se você tiver, por exemplo, 500 kW, então o seu quilo ele vai aparecer aqui antes do W e depois do valor que você está representando. Aqui nós temos o triângulo que relaciona a fórmula entre potência, tensão e corrente. Lembrando que esse triângulo é o mesmo triângulo que a gente utilizou na aula de número 16 sobre a primeira lei de Ohm. A regra é muito simples. Você tampa a grandeza que você quer encontrar a fórmula e as outras duas grandezas que ficaram de lado é multiplicação. Se ficaram uma sobre a outra é divisão. Então vamos lá, vamos encontrar aí a fórmula para a gente calcular a potência elétrica conhecendo os valores de tensão e corrente. Então se a gente quer encontrar a fórmula de potência, a gente tampa a potência elétrica e o que sobrou no nosso triângulo a gente analisa. Se ficou de lado, é multiplicação. Então a nossa fórmula vai ficar da seguinte maneira: potência é igual a tensão vezes a corrente. Tá ok? E aí nós temos outra fórmula. Se eu precisar de encontrar a tensão, eu vou tampar a tensão e analisar o que sobrou. Se o que sobrou ficou um sobre o outro, então a regra é de divisão. Então a fórmula vai ficar o seguinte: tensão é igual a potência dividido pela corrente. Beleza? E se você precisar de encontrar a corrente, que diga-se de passagem é uma das fórmulas mais utilizadas para realizar o dimensionamento de componentes, você vai simplesmente tampar a corrente elétrica e analisar o que sobrou. Se o que sobrou ficou um sobre o outro, a regra é de divisão. Então a nossa fórmula vai ficar o seguinte: corrente elétrica é igual a potência dividido pela tensão. Lembramos também as unidades de medida das nossas grandezas, que a unidade de medida da potência é o watt, da tensão elétrica é o volt e da corrente elétrica é o ampere. Então, pessoal, muito simples a gente conseguir obter as fórmulas e aplicar essa equação. Lembrando que a gente precisa conhecer os valores das outras duas grandezas para você encontrar o terceiro valor, ok? Espero que tenha ficado bem fácil para vocês através da utilização do triângulo. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês nessa aula. Espero que tenha ficado bem simples para vocês como aplicar as fórmulas de potência em corrente contínua, tá ok? E se esse vídeo foi útil para você, ou seja útil para alguém que você conheça, curta e compartilhe. E não deixe de se inscrever no nosso canal, é muito simples de se inscrever. É só clicar no sininho da notificação para você estar sempre acompanhando outros materiais que nós ainda iremos postar. Então acesse nosso canal, olhe outros materiais, mesmo que não seja da sua área. Nosso canal é sem fins lucrativos, o objetivo nosso é somente ajudar aquelas pessoas que estão em busca de conhecimentos nessa área. Então fica aqui meu forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.